sejam bem-vindos ao Empreenda Mais, o programa que a gente ajuda vocês a seguirem seus sonhos, a mudar a rota. Eu acho que o principal é isso, mudar a rota. Reprogramar a rota é sempre bom em cada fase da vida. A gente tem umas fases que isso é necessário. Eu vou conversar com uma pessoa que, desde que me apresentaram o projeto do Empreenda Mais aqui na Band, eu falei, eu quero conversar com a Cláudia Brandão, que eu conheci através do Conrado Adolfo, que é o seu marido, mas me interessou mais a esposa do Conrado, quando ele apresentou numa palestra o Conrado, que é uma fera e um ícone de vendas e no marketing digital. E a Cláudia Brandão, ela é mentora de negócios e palestrante, só que no seu Instagram, que é ali onde eu consumo muito, ela fala de posicionamento das marcas para o mercado de luxo ou com o mesmo viés e com o mesmo olhar. Eu acho que é isso, né, Cláudia? Primeiro, obrigada por aceitar, a gente está aqui em São Paulo. É um prazer, Renata. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada. Quando uma marca te procura, não necessariamente, quando a gente fala de luxo, a gente fala em algo inacessível, muitas vezes, isso não é para mim, isso está muito longe, ou que na verdade é o desejo de ter marcas, né? E quando a gente fala em luxo, a gente fala em alguns ícones, Chanel, Dior, Mercedes, BMW, mas quando uma empresa te procura, não necessariamente ela precisa estar nesse patamar, ela pode ter o olhar ou a preocupação que essas marcas têm para ela trazer para sua empresa, é isso? Exatamente isso, Renata, super bem observado. O meu trabalho realmente é focado em marcas que já atuam num patamar diferenciado, então com produtos ou serviços que já atuam de uma forma diferenciada, mas querem fazer esse alinhamento para alcançar esse patamar de excelência que as marcas de luxo já trazem. Então eu trabalho tanto com marcas de luxo, como você mencionou, Mercedes, né? Mas também com outras marcas, outras empresas que querem alcançar um patamar de excelência. Mais do que luxo, eu sempre falo, é alcançar a excelência. São mais de 300 empresas e na maioria é o público feminino? A grande maioria é um público feminino, exatamente isso. 85% das pessoas que me acompanham no Instagram são mulheres e principalmente as marcas que eu mentoro, as empresas que eu mentoro são lideradas por mulheres. Interessante então, isso, imagina, né? Mais de 300 empresas mentoradas pela Cláudia e na maioria mulher. Agora, quando a gente... Vou voltar a essa história do luxo, né? Quando a gente fala em luxo, a gente fala justamente em algo de desejo e não necessidade. Muitas vezes vai, mas para que vai gastar dinheiro com isso? Que para muitas pessoas, para que você vai gastar realmente dinheiro com isso? Você pode comprar isso. Mas se é um desejo, ele não é mensurável, né? Na verdade, é isso mesmo, não é mensurável. Tem uma frase que eu gosto muito de Shakespeare, naquela peça O Rei Lear, em que ele fala: todo mundo precisa de um pequeno excesso para existir. Sim. Então, o luxo, ele se endereça muito a essa questão desse pequeno excesso. A gente usa essa expressão, né? Eu me dei ao luxo de descansar, de consumir alguma coisa que para mim é relevante. Então, a gente tem, obviamente, quando a gente olha para a estratégia de mercado, o luxo é um nicho de mercado com estratégias bem particulares. Mas quando a gente olha para o luxo subjetivo, como a gente chama, a gente está falando de algo que é relevante para a gente, de acordo com os nossos valores. Então, o luxo ele está muito atrelado àquilo que a gente consome como um pequeno excesso que nos traz prazer, que nos faz bem, que nos faz sentir mais vivos, mais alegres, né? Então, por que o mercado de luxo não tem crise, se isso é verdade, é real? Porque, geralmente, quando a gente está num momento difícil, econômico, em crise, instável, apesar de vivermos assim numa estabilidade, a gente ouve muito, né? No mercado de luxo não tem crise. Porque isso é até dicotômico, né? Como assim? A gente está passando por um momento onde as pessoas vão segurar o dinheiro, mas tem um seleto grupo
que não é atingido por isso. E a gente viu isso muito claro na pandemia, muito né? Claro, principalmente nesse momento o mercado de luxo cresceu se mostrou demais, né? bem resiliente e cresceu bastante. E era isso que eu ia falar. Além dele não ter mexido, então essa máxima se faz verdadeira, ele ficou mais acessível, que é uma das coisas que me chama a atenção quando você fala, eu que ouço muito a Cláudia, é que ela trabalha na sua mentoria o luxo acessível, que parece também ser paradóxico, né? Paradoxo. Você ter o luxo e ser acessível, se pra gente, no nosso imaginário, ele não é. E na pandemia a gente viu como abriu o leque. Meu filho mora na Austrália, eu estava conversando, e ele fala, mãe, é impressionante, a gente não consegue chegar nas marcas, porque na Austrália tem um mundo de marcas, porque Chanel, Dior, Cartier, filas. Então, para você comprar, você fica ali na fila. É impressionante o número de pessoas que são atraídas por essas marcas, mesmo em um momento de crise, né? É verdade. Ou principalmente? Principalmente. Por quê? Porque, como a gente estava conversando, o luxo, ele se refere muito ao desejo de consumir algo que te traga felicidade ou uma sensação de automerecimento. Então, no momento em que todo mundo foi restrito, né, a gente não nos foi permitido viver como habitualmente durante a pandemia. Então, muitas pessoas buscaram um escapismo, né, uma forma de trazer um pouco de felicidade, trazer um pouco de alegria para o dia a dia. Então, a gente viu alguns segmentos realmente voando nesse momento. Então, por exemplo, joias. O segmento de joias cresceu absurdamente na pandemia. Por quê? Porque ele traz um prazer imediato. Mesmo que, principalmente mulher, que é uma grande consumidora de joias, né? Você não estivesse saindo de casa, frequentando uma festa, mas a pessoa que realmente gosta de ter uma peça bonita, ou para presentear alguém, ou para consumo próprio, vamos dizer assim, ao colocar um bracelete, um colar, um brinco novo, ela se sente mais feliz, mais poderosa. O mesmo aconteceu com o mercado de carros de luxo, que cresceu exponencialmente nesse mercado. Muita gente ouviu falar das listas de espera de várias marcas. Não tinha. E por que isso? No momento em que havia grande insegurança e ninguém podia sair de casa, entrar no carro, dirigir 200, 300 quilômetros e voltar era uma diversão permitida com segurança. Então, muitas pessoas acabaram trocando de carro, adquirindo novos carros de luxo para poder se divertir. Então, foi isso que aconteceu, essa resiliência do mercado de luxo, esse crescimento. 2022, gente, as marcas cresceram em torno de 40%. As marcas de luxo, globalmente, cresceram 40%. Então, foi um momento, né, um movimento que começou durante a pandemia, mas que vem se perpetuando. As marcas atingiram patamares, às vezes até maiores do que antes da pandemia. E o que faz uma marca que está começando, uma marca que não está nesse patamar do luxo, a te procurar, e quais as estratégias que você consegue visualizar e implementar nessa marca para que ela seja ali colocada, aqui tem luxo? O luxo realmente é uma percepção que pode ser conquistada. É claro que para você atuar no patamar de luxo é uma jornada, às vezes de médio e longo prazo, para você conseguir se posicionar lá. Mas nem todas as marcas precisam realmente atuar no patamar de luxo, mas a gente pode aprender com a expertise dessas marcas. As marcas de luxo geralmente são marcas centenárias, bicentenárias, então elas têm o que eu chamo de estratégias consolidadas, já provadas, né? Já são a prova de crise, a prova enfim, dessas intempéries do mercado. Então, as marcas de luxo, elas empregam determinados atributos que constroem essa aura de exclusividade, de desejo, de algo inacessível para muitos, mas que alguns podem ter. Então, muitas vezes, como a gente sabe, o luxo, ele desperta o desejo de consumo. E é um consumo realmente emocional, não é um consumo racional. Então, quando você consegue trabalhar alguns atributos e construir um alinhamento estratégico para sua marca, você consegue construir na mente do cliente, muitas vezes no coração do cliente, esse desejo de utilizar aquela marca, de consumir, de pertencer ao universo daquela marca. Então, são, obviamente, estratégias que você utiliza para construir essa percepção de valor na mente do seu cliente. Como que a gente
consegue avaliar ou, na verdade, sentir que, entrei num lugar, aqui, isso aqui é luxo. Por quê? O luxo, porque parece óbvio, a gente pode ver uma ostentação e achar que é luxo. Para mim, na minha percepção, não é. Luxo tá nos detalhes, tá na sutileza. Cada um tem a sua percepção de luxo ou tem algo que é universal? Essa é uma ótima pergunta que muitas vezes me fazem. Aliás, inúmeras vezes me fazem. Na verdade, existem diferentes categorias de posicionamento dentro do segmento luxo. Então, uma marca pode decidir se posicionar como uma marca de luxo acessível e uma outra marca pode se posicionar como uma marca de luxo superlativo, ou aquilo que a gente acha muitas vezes que é uma ostentação. Mas o que acontece? E claro, por falta de conhecimento das estratégias, no nosso país, principalmente pela falta de cultura do universo do luxo, a gente classifica o luxo como ostentação. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ele é proibitivo. Você consumir nesse patamar elevado, ele é proibitivo para a maioria das pessoas. Agora, se você olha para a França, para a Itália, que são já os berços modernos do luxo, isso já é um consumo mais acessível, vamos dizer, que já faz parte da cultura. Eu posso decidir consumir ou não, de acordo com o meu poder aquisitivo, mas já faz parte da cultura. Então não é algo tão estranho quanto é aqui, por exemplo, no Brasil. Mas o importante é entender que existem categorias de posicionamento de marca e a marca, ela constrói de novo esse valor de um luxo acessível, como por exemplo, uma marca que eu adoro utilizar como exemplo de luxo acessível é Nespresso. Você não precisa consumir um café naquele patamar com uma taça especial. Você pode consumir um café em qualquer lugar, né? Mas você decide consumir algo que te traga uma experiência. Sim. O luxo está muito atrelado à experiência que o cliente vive com a marca. Quando eu fiz essa pergunta, foi pensando justamente, a gente está agora no meio da Copa do Mundo, que é no Catar, e que tem aqueles restaurantes, hotéis que são muito cheios de tudo, né? E são luxuosos, mas quando você entra numa Dior, ela é tão minimalista, então meu olhar vai para Dior. E os dois estão em patamares de luxo, só que de percepções diferentes. Exatamente isso, de posicionamento diferentes e por causa do posicionamento de construção de valores diferentes. Então, cada um vai atrair um perfil de cliente que se identifica com aquilo. Então, se você fala, olha, eu gosto, né, de um luxo mais silencioso, a gente diz que o luxo sussurra, né? Então, ele vai atrair as pessoas que se conectam com esse olhar do luxo. Agora, tem pessoas que gostam de consumir algo que realmente demonstre que ela está usando uma marca de luxo, que ela está consumindo ou, por exemplo, se hospedando no hotel que é um ícone no mundo. Então, as pessoas se associam de acordo com seus valores e a gente faz essas escolhas diariamente, independente do patamar de consumo que eu esteja acessando. Eu vou para o intervalo rapidinho, eu vou voltar justamente com isso, queria saber como que a gente pode fazer essas escolhas, onde a gente faz essas escolhas e falar mais de brand, de marca, de como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, na nossa empresa. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Empreenda Mais veio até São Paulo, aqui no Centro Empresarial, no Mundo de Finanças, para conversar com Cláudia Brandão, que é mentora de negócios e palestrante. A gente conversou no bloco anterior sobre luxo, que é o que ela é um viés que ela tem com seus mentorados, não só empresas de luxo, mas empresas que querem estar com a mesma linguagem e passar para os seus clientes a mesma percepção que a gente tem quando a gente está comprando, desejando ou vivenciando algo de luxuoso, algo que é do nosso imaginário, porque o luxo tem isso também, né? De estar no imaginário coletivo. E o nosso olho, Cláudia, se a gente olhar para cá, a gente está aqui em São Paulo, se a gente olha esses prédios todos, a gente já traz na gente essa movimentação de negócios, de mercado, de dinheiro. O dinheiro é algo que ainda o brasileiro tem muito tabus. Não se fala de dinheiro. E quando se fala em luxo,
associe imediatamente a muito dinheiro. Como que você trabalha o mindset dos seus mentorados e detecta que, como é que eu vou trabalhar luxo nessa cabecinha que o mindset está de escassez? Você passa por isso? Poucas vezes, mas acontece sim. Obviamente existe um Poucas certo vezes, então, porque as pessoas que te preconceito. procuram, elas já têm um mindset expansivo e de voar mesmo. Sim, mas essa é uma ótima pergunta, porque o que eu gosto de dizer? Na verdade, uma marca, na minha opinião e na minha experiência, ela floresce quanto mais ela estiver alinhada à essência das pessoas que constroem a marca. Pode ser uma empreendedora, um empreendedor, pode ser um empresário, pode ser uma empresa global, como por exemplo a Mercedes. Então, quando você se conecta quando a marca traz essa essência, ou do fundador da marca, ou dos donos, dos empresários da marca, esse mindset muda. Por quê? Porque o que você quer, mais do que construir uma marca de luxo ou uma marca diferenciada, você quer construir uma marca de excelência, porque a sua vida está ali. Então, quando você traz essa essência para o negócio, e eu trago essa parte através do alinhamento estratégico que eu faço na mentoria, a marca cresce dentro da mente do cliente e também junto ao mercado. E é bem interessante isso, porque estou fazendo a mentoria de um hotel na Nova Zelândia, que é de uma brasileira com um sul-africano, né? Um projeto lindíssimo. E quando a gente começou o nosso trabalho, a nossa sessão de mentoria, ao final dessa primeira sessão, ela falou assim: Cláudia, o hotel cresceu, é na verdade um hotel boutique, né? Mais uma vila de luxo. O empreendimento cresceu na mente dela, porque nós fomos pontuando todos os grandes diferenciais que ela vinha construindo. Então, muitas vezes o empresário está tão mergulhado dentro do negócio que ele não consegue ver como o negócio dele é diferenciado, já é valioso, se você fizer esse alinhamento com o cliente certo, que eu chamo de cliente ideal, com os pontos de valor do cliente. Então, essa essência é o que ajuda a construir esse mindset na busca pela excelência. Não é à toa que a gente fala de Chanel até hoje, porque ela imprimiu ali a sua essência. Exatamente. E como você falou no primeiro bloco, as empresas de luxo, geralmente elas são centenárias, então a gente tem que aprender com elas mesmo. E elas sabem contar muito bem a história e não sair, não se perder, porque é isso que as empresas muitas vezes fazem. Não, peraí, isso aqui não está dando tanto dinheiro, vou por aqui, e eles se perdem, né, no meio do caminho. Agora, como a gente coloca nas pessoas, nas empresas que estão surgindo, a essência está dentro de nós. Mas como que você vai colocar na sua empresa e criar uma história e saber que essa empresa ela está começando numa sementinha que mais para frente ela vai olhar para trás e ter uma história linda para contar? É uma construção estratégica. E eu gosto muito de falar sobre estratégia. Por quê? É claro que você tem uma jornada, você como pessoa, todo mundo e toda marca tem uma jornada de construção, tem a jornada que a marca vem trazendo, desde a primeira ideia de concepção do negócio, até os primeiros obstáculos, né, as primeiras dificuldades, os deslizes, as reviravoltas que o negócio teve. Chanel também teve tudo isso, a história de Chanel é interessantíssima. Então, é muito importante a gente saber construir essa narrativa da marca para valorizar a jornada da marca. Porque uma marca não se posiciona num patamar de alta diferenciação da noite para o dia. É uma construção, porque tem todos os ajustes que você precisa fazer. Não quer dizer, né? que você não mude, porque se você for olhar a história da Chanel, a gente consegue identificar as fases que ela passou, né? Inclusive de guerra, pós-guerra e tudo mais. E quando a gente fala em marca, em criar, hoje se fala muito em branding, que está muito ligado ao marketing digital, porque todo mundo hoje tem o celular na mão. As empresas elas precisam estar no digital também, mesmo as empresas físicas, pelo menos se mostrando ali, precisa comunicar. E como a gente consegue ser fiel com as marcas, porque a marca ela tem que ser, com a minha marca, né, com a nossa marca, porque ela tem que ser conectada a essa essência, né? Como é que a gente consegue identificar que estou indo no caminho certo, que a minha marca está conectada com o que eu penso? Pelo valor que a sua audiência e os seus clientes dão à sua marca. Acho que essa é a melhor forma de você medir se você está no caminho certo. Primeira coisa, obviamente, é você estar feliz e realizado
com a construção dessa jornada. Né? Se você não se vê dentro do negócio, não é um bom sinal e fica muito mais difícil você conseguir ter a energia... O brilho nos olhos. Exatamente, o brilho nos olhos, ter a energia para você enfrentar todos os desafios que a gente sabe que o empreendedor, o empresário tem no negócio, né? Na vida, na jornada empresarial. Então a primeira questão é quanto você se sente presente participando desse negócio. E o segundo ponto é o retorno que os seus clientes e que a sua audiência, os seus admiradores, os seus seguidores, por exemplo, também nas redes sociais, qual o valor que eles dão à sua marca. Então, acho que esse é um bom termômetro para você entender se está no caminho certo, né? Você falou, o luxo está em todas as coisas e no nosso dia a dia ele está ali. Ela saiu do bloco anterior falando disso. Então, isso deixa um leque muito grande para as empresas colocarem, trazerem isso para sua marca, independente do preço do que ela comercializa, né? Sim. Como é que a gente consegue perceber porque o nosso olhar ele vai sendo treinado, né, Cláudia? Como é que a gente treina o olhar? O primeiro ponto que o empresário, o empreendedor tem que entender é que tudo numa marca comunica, absolutamente tudo. Então, todas as decisões que você faz para sua marca vão impactar o valor que ela constrói na mente do cliente. Então, absolutamente tudo comunica, desde a embalagem, a equipe de vendas, a equipe de atendimento, a forma como você apresenta o seu produto. Eu gosto muito de contar um caso de uma visita que eu fiz à Louis Vuitton aqui em São Paulo mesmo, né, na loja do Cidade Jardim, fui muitíssimo bem recebida. E quando a vendedora, que eles chamam de client advisor, né, ou uma pessoa que auxilia o cliente, né, quando ela foi apresentar uma determinada bolsa, que é uma bolsa pequena, uma homenagem aos baús que são, né, que foram o primeiro produto da marca, fundada pelo Sr. Louis Vuitton, em 1854, quando ela vai apresentar o produto, ela está usando uma luva e ela pega a bolsa da prateleira que está fechada, então ela pega, ela coloca e ela abre e mostra o produto como uma joia. Então ali, ao fazer isso, que obviamente é decorrente de muito treinamento, ela consegue valorizar o produto do que simplesmente apresentar uma bolsa. Ela está apresentando um objeto raro, único, exclusivo, que tem o valor de uma joia. Por que isso? Porque não é uma bolsa, não é um sapato, não é um acessório, não é uma joia, não é uma comida, não é uma refeição. Ela é toda a experiência que envolve e quando você traz para si, parece que você traz um pouquinho daquele sucesso. Isso. O luxo, ele tem isso, né? Eu tenho um pouquinho desse sucesso, eu cheguei um degrauzinho para cima, né? Eu costumo falar que o produto ou o serviço é a forma do cliente consumir tudo aquilo que a sua marca comunica. Então, é importante prestar atenção em como a gente faz tudo, em todos os detalhes, em toda a jornada do cliente, como está sendo a experiência do meu cliente em todos os pontos de contato com a marca, porque tudo comunica. E o desejo que a sua marca conseguir despertar nessa pessoa de fazer parte daquele universo encantador, extraordinário, exclusivo, é que vai fazer com que ele desperte para o desejo de consumir um produto ou um serviço. Isso é apenas, o produto ou o serviço são apenas pontes para ele poder consumir a experiência do universo da marca. E aí tem todo o treinamento com os funcionários, com os colaboradores, porque quem te procura para uma mentoria é o empresário. E o empresário te procura, se ele já tem uma ideia, é porque ele viu algo, é porque ele sentiu algo e quer levar essa sensação para o cliente dele. Como que a gente faz, eu vou fazendo aqui uma consultoria com ela, como que a gente faz para que os nossos colaboradores consigam, através do meu olhar, passar isso para o cliente? Olha, outra pergunta de ouro que muitos empresários me fazem. Acho que a primeira coisa é fazer com que a sua equipe, os seus colaboradores sintam o prazer de viver a marca. Então, por exemplo, eu mentorei uma empresa, uma loja, uma boutique no Guarujá, e a gente estava justamente discutindo essa questão de como é que eu faço para a minha equipe sentir isso que eu quero que o cliente sinta. Eu falei, o que você já proporcionou aos seus colaboradores para eles se sentirem especiais, se sentirem realmente num momento extraordinário? Pode não ser o consumo da mesma marca, né, do mesmo produto. Mas, por exemplo, o Mercedes, a gente vem de uma jornada de treinamento de todos os colaboradores da marca, de todos os patamares, né, hierárquicos da marca.
E vários colaboradores estão tendo a oportunidade de pilotar uma Mercedes num ambiente, enfim, que a marca definiu, no momento em que a marca definiu, mas porque eles precisam ter contato com o produto, eles precisam entender o que o cliente está sentindo. Então, se o colaborador não sente essa emoção, seja por causa do contato com o produto ou serviço, ou porque você proporcionou alguma experiência que faz com que eles se sintam realmente emocionados, né, você não consegue atraí-los para prestar um serviço nesse patamar. E vender. Porque vender, ele vai ter que falar um preço que para ele, nossa senhora, exatamente. Como é que convence um cliente se para ele, se ele não tem o mesmo mindset que o empresário, na hora dele passar o preço, que de novo falando, o brasileiro tem ainda muitos tabus em falar de dinheiro, fica mais difícil ainda, né? Exatamente. Então, o colaborador, ele tem que ver valor em participar da jornada daquela marca. Só assim tudo aquilo vai fazer sentido para ele. E o preço, na verdade, vai ser apenas um detalhe na construção da experiência que ele vai fazer para o cliente. Ah, acabou. Como eles são maldosos, já estão fazendo vários sinais aqui. Queria ficar muito tempo aqui com a Cláudia, adorei o bate-papo. Eu espero ter podido também passar para vocês aí, despertar algo que mude o seu olhar para a sua marca, ou você que quer começar uma marca, quer começar uma empresa, e siga a Cláudia, porque ali tem várias dicas, eu consumo diariamente, ela faz umas lives incríveis e a gente consegue perguntar e trocar. Eu tô louca para levar a Cláudia para uma palestra, né, Roberta? Olha, Roberta. Para Santos, para os empresários, pequenos empresários, grandes empresários, vocês que querem começar um negócio. Vai ser muito bom a gente ter você com a gente. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço.